Há um tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo falando dos troféus mais diferentes e inusitados do futebol. E pela quantidade de visualizações que teve aquele vídeo, eu percebi que vocês gostaram bastante e por isso que hoje eu resolvi trazer uma parte 2 desse vídeo. E se você gostou dessa ideia e quer que eu traga parte 2 de outros vídeos, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo para eu saber. E eu gostaria muito de agradecer a quantidade de inscritos que nós temos agora. Na data da gravação desse vídeo são 626. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando esse canal e gostando dos conteúdos de futebol. E vão se inscrevendo aí cada vez mais para a gente continuar trazendo conteúdo desse canal aqui. Então agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Para definir se o troféu vai ser feio ou não, vão ser utilizados alguns critérios. Que entre eles basicamente é isso. O que é um troféu? Ou é algo parecido com uma taça, ou é algo parecido com uma caneca, um bulichá com alças assim. Qualquer coisa que for diferente disso, ou tiver características exageradas demais, será considerado feio ou inusitado e entrará nessa lista. Vou começar pelo troféu da Copa da União Soviética. Para você que não sabe o que foi a União Soviética, eu vou dar uma breve explicada aqui, mas vai ser bem por cima mesmo, vou ter que dar alguns detalhes não. Depois que teve a Revolução Russa, eles estavam querendo levar essa ideologia comunista para o restante da Europa. E para isso, surgiu uma união econômica entre alguns países, e até depois da dissolução da União Soviética surgiram alguns outros países. Países esses que são conhecidos hoje como Armênia, Azerbaijão, Belarus, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Esses países tanto da Europa, tanto da Ásia. Essa foi uma competição que não durou muito tempo, até porque a União Soviética foi dissolvida e cada um desses países criou uma federação própria de futebol. Vale destacar que o futebol soviético era muito forte nessa época, tanto que eles ganharam a Eurocopa de 1960. Além também deles terem o único goleiro da história a ganhar uma bola de ouro, que é o Lev Yashin. A taça da Copa da União Soviética é essa daí. Um detalhe legal é que ela tem o nome dos times ganhadores escrito na tampa. Eu coloquei esse troféu aqui porque eu achei ele muito feio. E além dele ter esse formato diferente, ele me lembrou muito aquelas jarras de suco que tem em torneira que você encontra por aí na Shopee ou em alguma loja da sua cidade. E eu realmente achei uma semelhança muito grande com esse troféu aí. Então ele entra nessa lista justamente por esse motivo de ser diferente, todo estranho, parecendo um vaso. Eu achei feio, eu quero saber a sua opinião aqui. O que tu achou desse troféu? Próximo troféu da nossa lista é sugestão de um dos comentários da primeira parte desse vídeo, que eu vou estar deixando aqui na descrição para você assistir, e se eu conseguir vou estar deixando aqui no card, passando aqui em cima também, que é o troféu da Liga da Suécia. Esse troféu é muito simples, zero criatividade nele, é simplesmente um retângulo com uma bola de futebol em cima e duas alças. Às vezes eu fico imaginando como que uma federação consegue ter essa ideia para fazer um troféu. Não é nem algo que represente o futebol e nem algo que represente o país, é só um negócio simples e pronto. Às vezes eu fico imaginando uma reunião assim para eles criarem esse tipo de coisa. Com certeza eles têm que contratar um arquiteto ou um estilista para pensar em fazer coisas melhores, que é um troféu de primeira divisão de um campeonato tão importante e eles me fazem uma coisa dessa. Esse tipo de troféu sem dúvida eu não colocaria na minha prateleira. O próximo troféu da nossa lista é o troféu da Copa do Chile. Ele entra no critério da nossa lista de se parecer com uma taça, só que ele vai acabar entrando nessa parte de troféu feio justamente por ele ser muito exótico e ter esse formato tão alongado assim e acabar pesando demais por isso aí. Esse troféu é muito longo, muito feio, e o tanto de gente que já deve ter batido esse troféu no batente da porta é brincadeira. Se o Cristiano Ronaldo bateu aquele troféu do campeonato italiano na Georgina, imagina com esse daí como é que vai ser. O próximo troféu da nossa lista é da primeira divisão da Iugoslávia. A Iugoslávia era um país só, mas por conta de alguns conflitos geopolíticos e guerras civis, ele acabou se dividindo em outros 6 países, que hoje nós conhecemos como Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, República da Macedônia, Sérvia e Eslovênia. Esse daí é um troféu, é bem parecido com uma taça, tem ali alguns desenhos nos jogadores e tal, mas eu coloquei ele aqui porque ele me lembra muito aqueles negócios de fazer chimarrão. E além disso, eu acho que se eu for para o Egito, pegar um voo para lá, entrar em algum sarcófago antigo e explorar, eu acho que eu encontro pelo menos uns 3 desse aí. Ele parece mais com alguma relíquia antiga do que um troféu de futebol, e por isso que ele entra nessa lista.
E assim como na parte 1 desse vídeo, eu coloquei um tipo de troféu, que são aqueles troféus em formato de prata, hoje eu coloco outro tipo de troféu aqui, que são esses troféus em formato de bacia. Tanto da Liga de Luxemburgo, tanto da Copa da Ásia, tanto do Campeonato Galês. Esse do Campeonato Galês é até interessante que eles têm uns dragãozinhos ali que representa a bandeira do país, mas assim, esse formato de troféu não me agrada muito. Ele é bem feinho, muito diferente do que a gente está acostumado de ver, e por isso que ele entra nessa lista. Comenta aqui se você teria essa bacia de Beyblade na sua prateleira de troféu. Agora nós vamos falar sobre o troféu da segunda divisão da Inglaterra, a Championship. O troféu é esse aí. Convenhamos que o troféu da Premier League ele é bem legalzinho, tem seu charme, ele tem essa coroinha aí em cima que eu nem sabia que saía. O troféu da Copa da Inglaterra é bem parecido com um bule de chá, tem essa tampa de cima que também sai, as fitinhas ali do lado. É algo que parecia que teria dentro de alguma prateleira da família real, como se fosse uma relíquia ou um vaso de decoração, alguma coisa bem cara para ser de valor. Esses dois troféus de primeira divisão, eles têm ali uma relação com a Inglaterra, já que um tem a coroinha e o outro parece muito com uma relíquia. E falando em troféu da Inglaterra, eu fiz aqui um vídeo também falando de times do país de Gales que jogam na Inglaterra. Se você achou isso meio estranho e curioso, vou estar deixando aqui na descrição também para você ir lá assistir e conferir. E é justamente por isso que eu coloco esse troféu da segunda divisão aqui. Eles têm todo um cuidado especial para fazer os troféus de primeira divisão, aí quando chega nas divisões inferiores eles simplesmente perdem a criatividade. Tanto que o troféu da terceira divisão inglesa e da quarta divisão inglesa são exatamente os mesmos. E esse troféu aqui da segunda divisão, além dele ser meio diferente, ele também se parece muito com um daqueles troféus de interclasse. Eu garanto que se hoje você for aí na diretoria da sua escola, você vai achar algo parecido com esse lá na prateleira. Então é por isso que ele entra nessa lista, por ele ter realmente uma criatividade, um cuidado menor em relação aos da primeira divisão e se parecer muito com esse tipo de troféu de interclasse. E o último troféu da nossa lista é o troféu do Campeonato Paraense. A gente olha para ele e já entende o porquê que ele está aqui. Eu fico me perguntando por que colocaram 4 alças num troféu desse. Fica parecendo aqueles controles de Nintendo 64 que tinha 3 pegadores, e esse troféu aqui é a mesma coisa. Além disso, ele me lembra muito aqueles balão que você encontra no trem para vender, que tem uns balão em formato de troféu. Ele fica muito brilhante assim e fica justamente lembrando esse tipo de material que é usado para fazer aqueles balão. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer que eu traga a parte 2 daquele vídeo que eu falei sobre as melhores gestões de futebol, comenta aqui embaixo e se inscreve aqui. E esse é o vídeo. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.